Então vamos lá, vamos fechar os olhos um pouquinho, como nós sempre fazemos, e é importante ser feito como franciscano, imitar o nosso irmão em tudo, né? E o que ele sempre fazia era colocar na frente o Espírito Santo. Colocar na frente o Espírito Santo, sempre, em todos os momentos, nós devemos deixar o Espírito Santo em primeiro lugar, agir em nós, né? Então se coloquem agora diante dele, de uma forma pequena, humilde, insignificante, né? Para que assim ele possa agir plenamente em nós. Então se esvaziem totalmente, tirem tudo de dentro, é o sentido que nós sempre falamos, né, do desapegar, desapegar-se das coisas do mundo para dar espaço para Deus, né? E aquele que se desapega tem tempo para Deus, tem tempo para os irmãos, né? Os apegados, pelo contrário, não tem tempo, né? Não tem tempo para Deus, para a oração, para os irmãos, para nada. Porque estão cheios das coisas do mundo. Estão escravos das coisas do mundo. Que nós possamos, então, cada dia mais, né, aprender aquilo que Jesus veio nos ensinar, esse caminho da liberdade, do desapego, do dizer não às coisas do mundo e dizer sim às coisas de Deus. Então esse é um momento muito importante para nós aprendermos um pouco mais dessa verdade, né? E deixar então ser tocado por Deus, que Ele possa nessa noite usar a cada um de nós, né, para transmitir as suas mensagens, seus ensinamentos, né, e possamos ser livres, principalmente nesses momentos que aqui estamos reunidos. Então sintam o seu amor, sinta o seu carinho, sinta a sua atenção por cada um de nós, né? O quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem. Converse com Ele, coloque as suas intenções. Peça que Ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração para entendermos, né, o que Ele quer nos ensinar essa noite, as suas verdades, né, os seus ensinamentos. E esses ensinamentos possam entrar, né, fundo na nossa mente, no nosso coração. E que depois Ele nos dê força, né, para darmos testemunho dessa verdade. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, né? Então João 18, do 33 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por si mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou:
Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilato disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então procure ler novamente João capítulo 18, versículos do 33 ao 37, e peçam ao Espírito Santo que ilumine a cada um de vocês. Então, em silêncio, pelo menos uma vez, é bem curtinho, né? Pronto, deu para ler pelo menos uma vez, deu, né? Podemos começar? Eu vou dar uma pequena introdução, depois vocês vão colocando, né? O que cada um entendeu do texto, o que o Espírito Santo tocou, né? No nosso coração. Então, queridos irmãos, nós estamos aí, né? Com esse Evangelho, celebrando aí o último domingo, né? Desse tempo. Depois nós vamos começar o Advento, né? Então, é o último domingo, 24º domingo, estamos encerrando aí, né? Marcos. Então, esse texto vem falar, então, sobre Cristo Rei, né? É interessante nós verificarmos nesse texto a realeza realmente de Jesus, né? Onde Pilatos chama Jesus para ser interrogado, no fim, se nós vermos direitinho o texto, quem é interrogado é o Pilatos, né? Jesus, ele é dono da situação, plenamente dono da situação, né? E quando Pilatos faz para ele a pergunta, Jesus, ele responde com outra pergunta, né? E Pilatos aí então vem a responder para Jesus, né? Jesus pergunta assim para ele: está dizendo isso por ti mesmo? Ou outros disseram isso de mim, né? Aí Pilatos diz: acaso sou judeu, né? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Daí ele pergunta, né? Daí a pergunta agora é dele, né? Não é dos judeus, né? O que você fez para estar aqui, né? Qual foi o seu crime, né? Vamos dizer assim, né? Daí Jesus responde, né? Que o reino dele não é deste mundo, né? Então Jesus estava sendo preso, né? Por causa disso, né? Porque ele estava declarando rei, né? As pessoas estavam dizendo que ele é o rei. Daí seria então um medo, né? De que Jesus ia ser o rei daquele povo e tal, mas Jesus não veio para isso, né? Não veio para ser político, não veio para esse jogo político, né? Muito pelo contrário, ele veio trazer a liberdade para todos nós, ele veio trazer, né, esse caminho para o reino dele, o verdadeiro reino dele, né? E esse reino, como Jesus disse, não é desse mundo, mas pode começar nesse mundo, né? Então nós podemos trazer o reino dele a esse mundo quando nós deixamos ele reinar na nossa vida, né? Então Cristo Rei, ele tem que ser o rei, né? O centro da nossa existência, da nossa vida, né? Então nós temos que buscar colocar ele em primeiro lugar sempre na nossa vida. O que nós buscamos fazer aqui no início da leitura nós temos que fazer durante todos os dias da nossa vida, né? Deixar Jesus reinar, né?
buscar fazer a sua vontade, né? É o sentido da oração, o que o Senhor quer de mim, onde eu devo ir, o que eu devo falar, né? É se deixar envolver por Jesus completamente em todos os momentos, né? É esse sentido que nós sempre falamos do se esvaziar-se, né? Se esvaziar das coisas deste mundo para colocar no lugar as coisas de Deus, né? Então, é importantíssimo, né, esse momento para nós entendermos as verdades que Jesus deseja, né, e buscar colocar em prática na vida, no dia a dia. Então, eu gostaria que vocês comentassem, colocassem aquilo que vocês entenderam, fiz um pequeno início, né? Vai ter muitas coisas interessantes nesse texto que nós podemos, né, ir conversando. Então, o que o Espírito Santo tocou no coração de cada um de vocês? O que vocês têm a dizer? O seu primeiro hoje. Vai lá. Luizinho, eu entendi assim, né, que no esse evangelho, né, que, assim, primeiramente assim, é entender como que Jesus chegou ali até Pilatos, né? O que levou ele ali, né? Chegar a esse ponto, né? Ser levado. Assim, primeiramente, eu entendi assim que Jesus o povo levou ele até ali, né? Aí os doutores da lei, né? Que levaram Jesus até ali. Eu entendi assim, para ele chegar até ali, foi somente porque ele falava a verdade, né? Ele queria colocar a verdade, queria colocar o amor, a paz, né, a liberdade, né? Ele estava levando, que eu entendi assim, uma outra forma de vida, né, que eles viviam, que era uma forma de vida diferente. Mas só que aí, pelo que eu entendi, os mestres da lei, né, como o povo chamava ele de rei, eles ficaram com medo, né, por causa da ganância, né, do dinheiro, né? Aí você imagina eles, assim, pensando comigo assim, eles pensando que esse novo rei que o povo falava, né, ia tomar o lugar deles a tudo aquilo que eles tinham conquistado, né? Então eles bolaram uma forma de crucificar Jesus e levar ele até ali o julgamento, né? Aí depois Jesus chegando lá, que Jesus fala do reino, né? Aí eu entendi assim que nesse texto aí, né, o que eu entendi Jesus está falando de dois reinos, né? O reino desse mundo aqui e o reino dele. Aí você vê que Jesus chega lá, esse reino que é daquele mundo, né? É um reino que, tipo assim, desse mundo é um reino que crucifica, né? Você vê um reino de guerra, cada um para si, né? Que às vezes é um mundo que não tem paz, né? Você vê tantas intolerâncias, né? E depois Jesus fala do reino dele, né? Que ele fala que meu reino não é desse mundo, é um reino que, agora no começo que eu tinha falado, é um reino que ele está trazendo algo novo, né? E às vezes para nós, né? Às vezes algo novo nos dá medo, né? Às vezes nos traz medo, às vezes é o que os mestres da lei, eles estavam com medo. E esse reino que Jesus estava trazendo, um reino de amor, de liberdade, né? De paz, né? E às vezes esse reino que eu entendi assim que Jesus está falando, somos nós, cada um de nós, né? É nós que somos o reino, né? Cada um de nós que é o reino de Deus. E esse reino que Jesus fala, nós quando nós levamos a paz, quando nós levamos a alegria, né? A amizade, né? Tudo que é bom, né? E às vezes Jesus fala assim, meu reino não é deste mundo, né? Se a gente for pensar assim, se a gente não, tipo assim, a gente fala, se a gente não aprofundar, né? Mas como que Jesus fala que meu reino não é deste mundo, né? Mas Jesus fala que meu reino não é deste mundo, que pelo que eu entendi, é que ele quer dizer assim que é o reino que os homens estão colocando, né? Tudo aquilo que Deus criou, o homem está tentando modificar, né? E tudo aquilo que o homem às vezes tenta modificar, né? É para si, né? Não é para o outro, né? Não é para o próximo, é para si mesmo, né? Então, que eu entendi que Jesus fala que no reino não é desse mundo, é porque os seres humanos estão tentando modificar aquilo que Deus fez, né? Isso é um pouquinho que eu pude entender desse evangelho de hoje. Eu entendi, Luizinho, que
esse evangelho, que assim ajuda a gente a conhecer um pouco mais, né, a Jesus e a natureza dele, né? Que o reino de Jesus não é desse mundo. No entanto, Jesus é rei, né? Ele mesmo afirma isso, né, diante de Pilatos. Ele é sim um rei diferente, ele veio para servir a verdade, não para dominar. E não se trata também, né, de um rei do estilo desse mundo, mas um reino de entrega, de serviço, do projeto de Deus, a justiça. Por isso ele diz, né, que o meu reino não é desse mundo. É uma realidade diferente da realidade que vivemos. Mas para um mundo espiritual, né? Jesus não contrariou, né, em nada a vontade de Deus. Eu me pus aqui no lugar de Pilatos, né? Imagina o susto que esse Pilatos levou, porque a hora que ele pergunta assim, és, portanto, rei? Aí Jesus responde, sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Vocês imaginam como que Pilatos deve ter ficado, né? Nesse momento, não? Tanto é que depois ele diz depois mais para frente um pouquinho que ele não acha crime algum, né, em Jesus. Então eu me pus aí um pouquinho no lugar dele, porque esse é o rei que veio, né, para nós. Não é aquele rei que todo mundo esperava bonito, a cavalo, aquela coisa toda, né? Então esse é o rei da verdade, né? Esse é o rei da justiça. Então é muito bonito, viu? Começamos esse evangelho lindíssimo. Tem muita coisa aí para falar. Então um pedacinho meu. Perfeito, Ilza. Muito bom. Então, o que eu achei interessante nesse evangelho, assim, né, que Jesus sempre está dando testemunho, né? E até nessa situação aí que está de frente com, né, Pilatos, né? Ele já sabendo tudo que queria acontecer com ele. É uma situação bem, assim, né? Acho que não tem situação mais estressante do que essa, né? A gente imagina a gente estar de frente com um rei sanguinário, né? Que pode acabar com a sua vida por uma coisinha errada que você falar, ou alguma, né, te julga ali, está te julgando. E Jesus mesmo assim mantém, né, o testemunho dele, né? Então deixou aqui um evangelho, aqui uma reflexão para nós, né? E ele ainda, porque você imagina, ele poderia ficar quieto, ele poderia, não, mesmo assim ele vai lá e fala, se denomina rei, para alguém que é rei, né? Então ele afronta, entre aspas, mas assim, respeitando, né? Sem raiva, sem arma, sem fúria, né? Testemunho que ele deixa assim muito... E é bem isso mesmo, né? Ele não é deste mundo, né? Então, a Cruzinho fala muito, né? Tipo, esse mundo aqui é uma ilusão, né? Jesus leva isso na risca, né? Tipo, ele não se abala nem... Apesar de não se abala, assim, ele é humano como nós, sente como nós, mas ele age, né? Como Deus, né? Esse é o que a gente tem que buscar, eu acho, né? A gente tem os nossos sentimentos, mas sempre voltar para Deus, né? Sempre pensar em como Deus agiria, né? Achei muito legal isso daí. A minha Bíblia aqui diz assim, todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz, né? Termina aí, depois diz assim, Pilatos disse, o que é a verdade? Na Bíblia de vocês tem esse pedacinho? O que é a verdade? Não? Então, aqui na minha está assim, Pilatos disse, o que é a verdade? É que acho que é o capítulo... Olha, eu acho assim, quando o Luizinho estava lendo o Evangelho para nós,
falou do testemunho, da verdade, de seguir a minha voz, nós já entendemos o que é. Eu acho que todo mundo já entendeu. Quer dizer que o Pilatos aqui não entendeu nada, porque ele falou assim, o que é verdade? Ele não sabia nada. Entendeu? Ele não estava querendo perder o bem bom dele lá, o lugar dele. Ele estava morrendo de medo que o povo também mudasse de opinião e falasse, não, ele é rei. Entendeu? Então, o que eu entendi hoje do Evangelho é isso aí, que ele veio, deu testemunho, falou a verdade, é isso que ele quer de nós também, porque a mentira não leva a nada, o apego não leva a nada. Então, o que ele quer de nós? Ele quer que a gente seja simples, desapegado e siga o Evangelho. Né? Que não é fácil, né? Que às vezes você levanta de manhã e você fala assim, hoje eu não vou fazer pecado, hoje eu não vou cometer pecado. Já fiz isso vários dias aí. Eu saio na rua, pego o ônibus, já chego de uma Veneza pecando. Então não é fácil. Mas eu acho que a gente, pelo menos, está tentando, está no caminho, nós estamos engatinhando. E a gente não vive sem esse Deus mais. A gente não vive. Tá certo. Não dá para viver sem esse Deus mais na vida da gente, não dá. Entendeu? Então, é isso aí que passou para mim hoje. O Pilatos não estava entendendo nada, viu? Nada. Tanto é que ele perguntou aqui, na minha Bíblia tá, ele pergunta, o que é a verdade? Então, não estava sabendo de nada, não estava entendendo nada, estava lá por fora. Nós estamos mais por dentro. É isso aí que eu entendi hoje. Tá bom, então eu vou falar aqui o meu raciocínio aqui, o que o texto diz para mim, né? No finzinho eu quero comentar um pouquinho da Rose. A Rose é observadora, viu? É verdade, a Rose é bem observadora. São 3 questões aqui. O que é rei, o que é reino e o que é verdade. É a pergunta sem resposta, né? Pilatos pergunta o que é verdade e Jesus não responde. Eu ia deixar por fim, Rose, mas vou colocar no começo. Vou deixar a pergunta para nós, para mim, para todos nós, né? Para a gente refletir. O que é a verdade para cada um de nós? Para a gente responder para Pilatos, o que é a verdade para cada um de nós? Jesus não respondeu, né? E eu penso que ele não respondeu com palavras, porque essa resposta não se dá com palavras, mas com gestos. Né? Então, fica a pergunta para a gente, o que é a verdade? Eu acho que essa leitura é uma das questões principais aí. Esse texto é Jesus diante de Pilatos, né? E a gente precisa definir a questão de definição de rei, né? O que é o rei? O rei a gente pode traduzir assim de modo simplista como aquele que exerce uma liderança, aquele que pelo seu comportamento tem autoridade, né? Não é autoritário, ele tem autoridade pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser, né? Em Jesus essa questão do rei. Tanto é que ele não se intitula como rei, né? Então nós precisamos entender a definição de rei e a definição de reino. Quando Jesus fala dessa questão da liderança, ele deixa assim, fica bastante claro para a gente, e é para isso que ele veio, né? Sobretudo para nos dar um exemplo de como ser, de fazer parte desse mundo. Outra coisa é a definição de mundo, né? Do ponto de vista social, quantos mundos a gente conhece? Quantos mundos a gente pertence? Né? Nós podemos pertencer, por exemplo, no mundo do clube, que é um mundo, né? Uma sociedade, né? O mundo do trabalho, o mundo político, o mundo musical, de gosto musical, né?
que é um grupo de fãs, por exemplo, fã de um determinado cantor, aquele é um mundo, né? Aquele momento que a gente reparte. São vários mundos, né? Então Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. Esse mundo, ele está se referindo àquela condição de vida. O mundo que Jesus vai nos mostrar é um outro mundo, né? É o reino de Deus, é o reino do céu. É esse reino que a gente tem que dar prioridade, né? Dentro dos outros mundos que a gente vive, né? A prioridade nossa é fazer parte desse mundo. É desse mundo que Jesus está falando, né? Agora, o ponto aí é que Jesus afirma aí nesse texto que ele veio para dar testemunho da verdade. Então a gente volta lá na Rose, né, Rose? Ele veio dar testemunho da verdade, né? Então a gente vai falar que a verdade é aquilo que ele não falou, mas ele agiu, né? Então a nossa resposta é assim, a verdade para a gente é o que a gente faz a partir daquilo que Jesus nos mostrou como verdade, né? Então essa eu acho que é o ponto aí que a gente tem que trabalhar, né? O que é o reino, o que é rei e o que é verdade. Quando a gente vai comemorar no domingo a festa de Cristo Rei, né? Nós temos Jesus como nosso rei, mas não como um rei pomposo, né? Um rei que dá essa imagem que nós criamos do rei, né? Todo aquele poderio, né? Aquele poder de manipular as pessoas, as situações sociais, políticas, etc. Não, né? O reino de Jesus é o reino do amor, é o reino da simplicidade, o reino da fraternidade, né? Esse é o reino. Esse é o mundo que nós procuramos fazer parte, né? Dentre tantos os mundos que a gente vive durante o dia, nosso dia, né? As situações que nós vivemos, né? A gente passa por vários mundos durante o dia. Né? Então, assim, e no fim do dia a gente faz uma reflexão, né? Puxa vida, eu passei por vários mundos, né? Mas o mundo que eu quero é esse, né? E como é difícil, né, Rose? A Rose falou bem, é difícil seguir poder falar que faz parte desse mundo. É um exercício diário, né? Então eu penso que é isso que esse trecho do Evangelho de hoje vem nos dizer, né? Entender bem o que é rei, essa liderança que nós atribuímos a Jesus como nosso rei, né? Não no sentido de pompa, de poder, né? No sentido de entender, né? Que se coloca como aquele que nos dá modos, dá modelos, dá caminho a seguir. Então, eu acho que a partir do momento que nós nos propusemos a seguir esse caminho, nós estamos buscando fazer parte desse reino. E viver essa verdade, né, Rose? Que é essa interrogação, né? Que é viver o Evangelho, que não é fácil, a Rose deixou claro, não é nada fácil. Tem tantos mundos aí, né? Tantos reis, né? Que a gente acaba sendo fã, né? A gente não tem um cantor que a gente é fã, né? Não tem o rei da voz, o rei do rock, o rei de... Tantos reis, né? Tantos reinados, né? Não, nada nos proíbe de ter esses ídolos, entre aspas, né? Mas o nosso ídolo principal, né? Nosso rei principal, a gente sabe qual é e sabe qual é a verdade que ele nos passa. Mas não com palavras e sim com gestos. Eu penso isso, e essa foi a mensagem que eu recebi aí nesse trecho de hoje. Então, esse texto sempre, o que me chama a atenção nele realmente é essa questão que a Rose coloca, né, da verdade, que na verdade não está no texto, porque é o versículo seguinte, né, o Evangelho vai até o 37. E está no 38, né, o que Pilatos pergunta, o que é a verdade, né? Mas o que me chama a atenção aí é que Jesus, ele, como o texto realmente trata, né, dessa realeza de Jesus, como o Mário falou, Jesus, a atitude dele é de alguém que tem toda a autoridade, né? Então, tanto que, como você falou, né, Luizinho, ele controla todo o diálogo, a cena, ele mostra que ele é o líder, né? Que ele é o que tem o controle de toda a cena, da situação. Mas
assim, acho que o que me deixa assim sempre esse texto me faz pensar assim, né? Por que Jesus tá sendo condenado, né? Por que ele está ali, né? Ele está sendo condenado porque na verdade é uma trama, né, dos fariseus, dos judeus, que não estão contentes com a verdade que ele está anunciando, com o que... E na verdade eles esperavam, né? Acho que no fundo, eu não sei se vou falar, mas assim, eles esperavam, do ponto de vista dos judeus, né? Jesus, ele é totalmente... Eles esperavam um Messias diferente. Jesus se mostra o contrário, né? O oposto. Então é essa contradição, né, que Jesus vem pregar a paz, e eles queriam que Jesus fosse um rei que fosse libertar o povo do poderio romano e tal. E então, assim, do ponto de vista deles, Jesus é totalmente contraditório, e aí ele é vítima, né, dessa armação dos judeus. E aí ele vai, nesse momento aí, ele vai falar que ele é a verdade, né? Ele em outros momentos ele vai dizer, né, que eu sou o caminho, a verdade. Então ele vai pregar a verdade, a paz, a justiça. Mas ele está sofrendo a maior das injustiças aí nesse julgamento, né? Então, para mim, sempre quando a gente vai viver aí na época da Semana Santa, quando a gente vai ver essa cena, esse texto, chama atenção realmente essa injustiça. E aí, eu estava lendo aqui na minha Bíblia e ele fala assim, naquele comentário, fala assim que Pilatos, além de não entender nada, como a Rose falou, ele se sai muito mal, porque ele não quer condenar Jesus, mas e aí ele lembra da indulgência, né? E só que se Jesus é inocente, um inocente quer justiça, não indulgência. E aí os judeus são mais espertos e já falam, não, nós queremos Barrabás. Então, uma forma que ele estava tentando para não condenar, para livrar Jesus, mas aí com uma indulgência, só que a armadilha é maior, né? A trama aí dos judeus é maior. Então, mas assim, resumindo, né? O que fica mesmo é que Jesus, ele se mostra como um rei verdadeiro, né? Um rei que só os gestos dele, o comportamento dele ali, mas a gente também não pode esquecer que ele está ali para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele passe por todo o sofrimento, né? Porque aí entra a questão da missão dele, que é a redenção da humanidade, né? Então, ele vai sofrer essa injustiça, sofrer nas mãos, né, desse poder romano aí, né? Mas ele está ciente que ele está pronto para cumprir a missão dele, né? Então é isso aí. Eu acho que no diálogo, na cena, ele se mostra, né, como verdadeiramente como um rei, né, como o nosso rei. E acho que importa isso, né? Ele, na nossa vida, ele tem que ser o rei. É assim que a gente reza, né? No Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. E viver esse reino não é fácil, é comprometedor, mas é extremamente
acho que libertador, né? Porque é isso que Jesus veio trazer, a liberdade para nós, né? Para todos nós. Então que a gente possa ser esse instrumento, né? Da paz, do amor e viver esse reino, construir esse reino, né? Na nossa vida, com as dificuldades que a gente tem, mas sempre buscando imitar, né? Esse rei, esse líder, esse mestre. É isso aí. Então, eu também fico com essa ideia de que Pilatos ficou perdido, né? Ficou bem... Tanto é que no final ele saiu assim... Foi interessante. O que é verdade, né? Ele fala assim, né? O que é verdade? Então, Jesus... Essa foi uma situação que me chamou a atenção, e a outra, eu não sou desse mundo, né? Que mundo é esse? Aonde... Imagine você escutando isso, né? Uma pessoa. E, enfim, Pilatos devia estar lá, né? Atarefado, com um monte de coisa que ele teria que fazer. Isso vai, vem mais um aqui que está mandando aqui para mim e tal. Aí Jesus começou a conversar com ele um papo meio cabeça, né? Deixou ele meio intrigado. Aí no final não sabia nem que era verdade mais. Ficou perdidinho, né? E foi a questão de que como Jesus conduz uma conversa de forma a ensinar alguém, né? Jesus estava ali evangelizando Pilatos, né? Estava ali ensinando ele, né? Que ele não era dali, que o certo é o certo e o errado é errado, né? E que quase no final que assim, vem e segue, né? Só que muitas vezes a gente também não dá esse valor que o outro fala, quando o outro está falando com nós, né? Trazendo para os nossos dias, né? Qual é o Jesus que veio falar com nós hoje, né? E a gente não levou a sério, né? Ou muitas vezes nós somos o Jesus e a outra pessoa não leva a sério, né? Então, eu fiquei com essa pergunta aí, né? E a pergunta do mundo é esse, né? Mas assim, só dar uma mexida no contexto enquanto histórico, que a Cris entrou nesse contexto, só para a gente entender um pouquinho melhor, que eu acho que ajuda até a melhorar a nossa fé aí, né? O que acontece, né? A situação contextual, histórica. Levaram Jesus até Pilatos sob a denúncia de que ele era rei. Nesse contexto aí, a Galileia estava sob o domínio do Império Romano, né? E um rei, e Pilatos era o governador ali naquele momento. Então, essa acusação era uma acusação de subversão. O subversivo era condenado mesmo, não tinha jeito. E Jesus estava ocupando uma posição de liderança dentre os judeus, do ponto de vista religioso. Jesus era judeu. E a palavra de Jesus ia contra os propósitos, sobretudo das lideranças dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, né? Eles pregavam uma coisa e faziam outra, né? Então, era uma maneira de acabar com Jesus, do ponto de vista de liderança, era entregando a Pilatos sob a acusação de rei, né? Logicamente, a subversão tinha muita conversa. O cara era condenado mesmo, né? Então, isso do ponto de vista aí do contexto, né? O contexto acaba nos enriquecendo, né? Para refletir sobre o que realmente aconteceu, né? Então, esse diálogo de Jesus com Pilatos, né? Ele nos falar o que deixa claro para nós do ponto de vista da fé, o que é o reino, o que é verdade e o que é rei, aquilo que nós já comentamos, né? Então é uma armadilha, né, que os líderes da então religião aprontaram para tirar Jesus de cena, né? Esse é o contexto histórico aí, né? Agora, do ponto de vista da fé, o que a palavra de hoje está nos dizendo é exatamente isso, né? A que rei seguir, e que reino nós queremos viver aqui no mundo, né? Como
fazer parte desse reino, né? Eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que absorver e tentar nos incluir nele, pensar, né? Eu acho que é isso. E 5 está escrito assim: teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Entendeu? Então, o contexto aí, né? Foram os líderes dos judeus que entregaram Jesus para Pilato. Jogaram a acusação para justamente como subversão, né? Eles queriam, na verdade, como você colocou, né, que ele fosse condenado como um subversivo, como alguém Exatamente. que fosse uma ameaça para Roma, né? Exatamente. Tipo... Essa é a ideia, né? É muito interessante. Tem vários a respeito desse trecho, desse texto, né? Sobretudo um trabalho muito bom do teólogo John Dominic Crossan, né? Ele escreve até um livro, Quem Matou Jesus? É muito interessante. Então fica essa pergunta, né? Quem matou Jesus, né? Seria o soldado romano, aqueles que executaram? Não. Na verdade, foram aqueles que conduziram Jesus. Que levaram, né? Que fizeram... Na verdade, foi assassinado, né? Quem matou estava cumprindo ordem, né? Era uma profissão, né? Ser soldado e tal. Então essa é a pergunta, né? Quem matou Jesus? E por que ele foi morto? Por que ele foi morto, né? Nós sabemos, né? Então, assim, do ponto de vista contextual, histórico, nos fortalece enquanto receber a mensagem que esse texto quer nos passar. Né? Sim. Então, é muito profundo, né? Essa visão do nosso rei, do reino, né? Hoje a gente fala, é fácil falar, né? É a proposta que cabe a nós, como diz a Rose, não é fácil seguir, participar desse reino aí, né? É complicado, né? Não tem nenhuma imposição, a escolha é nossa, né? A Kenola, da outra vez, ela falou, né, Kenola? É difícil, mas não é impossível, né? Lembra que você falava, não é tão difícil assim, né? Eu não esqueço de você falando outro dia, que a gente falava do desafio de seguir, né? É um reino que... Eu estava pensando nisso agora, né, que eu falei de Jesus lá, junto com Pilatos, né? Se você for ver, se fosse a gente, né, agindo, o que é o difícil? Ficar pensando que ia falar com Pilatos, como que ia agir, como que a gente ia escapar, como que a gente ia, né, não tomar chibatada, não ia, né? A gente ia tentar fazer isso, a gente ia tentar se escapar, a gente não ia dormir e ficar preocupado, né? Um exemplo, quando a gente está passando por um apuro, né? E Jesus, não, ele manteve a calma, né? Aí você fala, o que é mais fácil? Seria mais fácil fazer igual Jesus, né? Confiar plenamente em Deus. Ponto. Mas a gente prefere o nosso jeitinho, né? Ficar preocupado, tentar... Mesmo que a gente não tenha solução, a gente fica preocupado, a gente fica pensando como vai fazer, o que será? Ai, meu Deus, né? É que na verdade, né, Kenola, Jesus, ele tem... ele sabe o que ele tem plena certeza do que é a missão. Ele tem plena certeza da realeza dele, que ele é Deus. Então ele sabe. A gente ficaria tentando pensar, imaginar o que a gente ia falar, o que a gente ia fazer, mas ele é bonito demais esse texto, porque as palavras dele são extremamente... Ele fala para nós também, né, que a gente também pode... Exatamente. Vocês podem fazer, né? Então, e a gente não aceita, assim, a gente é pegado demais, a gente é muito medroso. Mas se a gente, veja bem, a gente tem alguns exemplos aí, né? Se a gente prestar atenção, alguém que realmente defende esse reino que Jesus nos apresenta, muitas vezes sofre a mesma situação que Jesus sofreu. Né? Essa acusação, essa deturpar, né? Ou seja, conduzir a pessoa a ser mal interpretada. Né? A gente vê aí algumas lideranças que lutam, né? E se mostram a favor do reino, desse reino que Jesus, né? E é muitas vezes acusado, né? E acaba envolvendo, né? Quem entrega, geralmente,
é pessoa que tem uma certa autoridade, né? No caso aí, os sacerdotes, né, e os chefes dos judeus entregaram a Jesus. Se a gente prestar atenção dentro da nossa igreja, alguns movimentos que tem, algumas pessoas que procuram realmente, de alguma forma, ainda que bem pequena, fazer alguma coisa, muitas vezes sofre esses ataques. Ou seja, muda, deturpam essa interpretação. E são acusadas, né? E a gente se deixa levar, né? Dentro da nossa própria igreja, né? A gente vive essas situações todo dia, né? Quem de nós aí que não foi vítima alguma vez de alguma mal entendido, né? Você está tentando fazer uma coisa boa, né? E alguma coisa, algumas pessoas, alguém conduz aquilo que você está fazendo numa outra, deturpa, né? Ou mesmo a gente, será que a gente nunca deturpou uma boa ação e tal? Sei lá, né? É essa que acho que é a reflexão, né? É o julgar e ser julgado, né? Eu acho que... Deixa eu dar... Então, mas por isso, Mário, que eu falei assim que do ponto de vista dos judeus, diante do que eles esperavam como Messias, Jesus ele veio realmente para, vamos dizer assim, para avacalhar o que era o projeto que eles tinham, não era? São Francisco, será que passou por esses apuros alguma vez? Dá licença só um pouquinho. Eu estava vendo uma reportagem do Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara passou por isso? Sim. Não, é assim, a gente vê essas pessoas que, às vezes, né, são empenhadas mesmo em viver o reino, pregar o reino, pregar que eu digo por gestos, né, ou lutar, né, por uma causa, né, e são às vezes, assim, fazem transparecer uma ideia completamente diferente, né, ou seja, colocam essa pessoa na condição de réu, né, e não é isso, né. A gente vê isso constantemente, é só a gente prestar um pouco de atenção, né, dentro das nossas comunidades, né, não tem sempre lá alguém, né? A gente às vezes admira, né, uma pessoa, puxa vida, esse cara fazendo tudo isso para os pobres e tal, né, mas às vezes a inveja, sei lá, né, muda as cabeças, a gente acaba entregando, né, para Pilatos também, né, sei lá, é verdade, né? Eu vi ontem Dom Helder, né, eu já li muito sobre ele, e ontem estava vendo aquela a atividade dele, a ação dele, que ele foi atacado, né? Em contrapartida, foi reconhecido mundialmente, né? 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? E aqui no Brasil eles condenavam ele, né? Olha que coisa, né? A gente vê a própria irmã Dulce, né? A gente acha, ou agora, né? Todo mundo, ela foi canonizada, mas o que essa mulher sofreu de ataque, sobretudo de políticos, né? A própria Madre Teresa, o próprio São Francisco, né, que a gente segue, né? Eu acho que se você for citar todos aqueles que se colocaram a favor da justiça, da verdade, eles também sofreram as mesmas injustiças, né? Exatamente. Mas é que é interessante, Jesus, ele fez essa conversa aí com Pilatos, porque na verdade ele estava fazendo de tudo para seguir o caminho que o pai estava indicando, né? O caminho que o pai estava indicando era a cruz. Então ele queria chegar o mais rápido possível para a cruz. Pilatos não conseguiu entender isso. Por que ele não se defendia, né? Por que ele queria ir para a cruz, né? Ele não se defende, não fala nada, não se defende, né? Da mesma forma, quando nós buscamos entender esse Jesus, como os santos que vocês estavam falando agora buscaram entender, eles caminham para a cruz, né? Então é um reino de um rei que quer servir e não ser servido, né? Como é que as pessoas vão entender um reinado desse tipo, né? E aceitar, de querer viver um reino de serviço, né? De querer servir e não ser servido, né? Então continua sendo uma loucura para o mundo Jesus, né? A sua proposta, e os Pilatos de hoje continuam sem entender a verdade, né? Essa verdade aí, e está cheio de Pilatos, né? Nós somos um deles, né? Não conseguimos entender e viver também
plenamente a proposta de Jesus, né? Isso, infelizmente é verdade, né? Fazer o quê? Nós somos como aquele Nicodemos, né? Que ficou bem claro que nós conversamos outro dia, né? Lá no batizado, lá, quem viu aquela cena bonita de Nicodemos no filme, né? Pôde entender bem, né? O que é não entender ou não se deixar levar por Jesus e aceitar as coisas do mundo, né? Ficar preso nas coisas do mundo. É complicado. Eu não tinha me ligado, Luizinho, que no final, quando Jesus morre, ele vai até, né, o corpo, ele chega com miragem. Eu não sabia, eu não tinha associado que ele conversa, que Nicodemos conversa com ele, e depois, na morte, ele vai até o sepulcro. Como é que ela não entendeu? Que Nicodemos vai, depois que Jesus que é tirado José de Arimateia, vai ajudar, né? Doa, né, o túmulo, e Nicodemos vai para um... Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus mesmo, né? Ele tinha... É interessante esse Nicodemos, que ele é discípulo de Jesus, né? É um seguidor, só que é um seguidor que nem nós somos, né? Meio assim, hesitando, ora vai, ora não vai, ora faz, ora não faz, né? Nicodemos é todos nós, né? Todos nós, infelizmente. Até os próprios discípulos são, viu? Os discípulos de Jesus também são como os Nicodemos. Eles só foram aceitar Jesus depois que tiveram a grande experiência da cruz, né? Da ressurreição. Depois que eles foram aceitar realmente, deixaram de ser o Nicodemos, né? Tanto é que Pedro nega, né? Então, todos nós Nicodemos temos um pouco. Ou muito. Eu acho bonito no filme que Jesus fala assim, nossa, você chegou tão perto, né? Então foi isso que a gente comentava outro dia, Keno, lá no final, né, Ilza e Rose? Que Jesus fala, né, você chegou tão perto e passa Nicodemos chorando, né? As lágrimas rolando, né? E pensando que nós somos esses Nicodemos, né? Que a gente não chegue tão perto e morra na praia, né? Que a gente chega perto e possa assumir de fato esse discipulado, esse seguimento de Jesus, né? Já pensou Jesus falar assim, Cristina, você chegou tão perto? Nossa. Mas ele ama do mesmo jeito, nos aceita do mesmo jeito, né? Depois, são os nossos limites, né? Cada um tem. Então, mas eu ouvindo Jesus falando assim, Cristina, você chegou tão perto, eu que nem Nicodemos, né, chorando assim. Triste, hein? É triste. Essa cena foi muito marcante, eu acho, do filme, né? Por isso que é muito legal o filme, porque quando você só lê, você imagina, mas ali eles colocam algo mais, né, que faz você, assim, de repente ir além, né, com a imaginação, né? Uma coisa que eu não tinha, saindo um pouquinho, mas eu não tinha me situado assim também, que Pedro, né, ele era casado, né? Ele tinha sogra. Então ele larga também a família, a mulher dele, né, pra seguir Jesus. Então, se põe muito no lugar dele, assim, né? Tipo, também não é fácil, né? E mesmo assim, né, é muito legal, é legal essa visão, assim. Mas só aproveitando, o que eu mais gostei, Cris, foi aquele episódio da Maria contando como que foi o nascimento dele, uma parte, né? Isso. E muito nela contando, assim, porque ela fala que ela estava sozinha, que ela não estava com a mãe, ela não estava na cidade dela, sabe? Ela estava numa situação totalmente, né? E depois, ela contando isso, aí depois Jesus, que ficou o dia todo curando, aí os discípulos começam a brigar entre si. Aquela hora, né? Mateus, que ele é comprador de impostos, aí quem é seu melhor que quem ali, eles ali na conversa fiada, e aí Jesus passa e fala só boa noite,
né? Tipo, que testemunho, nossa, eu chorei nessa parte. Assim, né? Essa hora. E aí Maria vai lavar os pés e ele fala, mãe, o que seria de mim sem você, né? Cara, essa cena aí, olha... Quando ele fala para a mãe, né? O que seria de mim sem você? E os discípulos, assim, tipo... E cada um, e eles sabem, né? Porque um olha para o outro, tipo assim... O que nós fizemos? Que vergonha, né? Então são os detalhes do filme que realmente mexem com a gente, né? Você se coloca no lugar, né? Porque quantas vezes, né, que nós não agimos, né? Como os discípulos, condenando, criticando, ao invés de agir ou de servir, ao invés de ir ao encontro do outro, ficar com quinquilharias ou picuinhas, né? Então, assim, são cenas que nos levam muito à reflexão, né? Sim, é muito legal. Realmente, essas partes que você colocou. Agora, se a gente prestar muita atenção, né? Assim, o filme todo, né? Eu sempre falei, a partir do momento que a gente começou a ver, né? Eu falei pro Luizinho que o diretor foi muito, assim, feliz, né? Com tudo, com a forma de... sabe assim, é muito real, né? E os personagens são... Eles incorporam, né, ali o personagem de uma forma tão... assim, que não tem jeito. E você falou do Pedro. Você vê o jeito como Jesus trata, né? Que ele fala, olha, você tem que ir lá, e a sua família, né? Vai para sua esposa. Você é diferente dos outros, né? Ele também tem esse cuidado com o fato de Pedro ser casado, né? Então, apesar dele passar, né, o tempo com eles, tudo, mas tem aqueles momentos que ele manda que ele fique junto da sogra, que ele fique junto da esposa, né? Mas tem o mérito da esposa também, né? Sim, entendeu o Messias, né? Então, e você pensa assim, eu nunca pensei que, né? Com certeza ela apoiou Pedro, né? Tipo, não está escrito na Bíblia, mas ele não teria ido se ela não tivesse apoiado, né? Exatamente. É tudo, né? Exatamente. Tanto que Jesus vai lá e fala, né? Agradece ela, assim, de uma forma. Porque, tipo, não tem como negar isso. Com certeza ela apoiou, acreditar, tinha uma fé muito forte e tudo mais, né? Isso, perfeito. E é muito legal isso daí. Então, é bonito tudo isso, mas traz nós, né, de novo, vamos dizer assim, um certo orgulho de nós estarmos aqui participando da leitura orante, porque a leitura orante faz, né, acontecer o que esse filme fez acontecer, né? Faz que a gente perceba os detalhes, né, que sozinhos talvez nós não perceberíamos no Evangelho, né? Então a leitura orante faz isso. Então quando cada um de vocês fala um pouquinho daquilo que entenderam, né, é como se nós estivéssemos ampliando essa nossa visão, como se fosse um filme passando na nossa frente, né, e melhorando cada vez mais o entendimento, né, dessa verdade toda, né? Então eu acho lindo isso, porque o Espírito Santo, Deus usa maneiras diferentes para que nós possamos cada vez mais ir entendendo dessa verdade, né? E assim procurando dar testemunho dessa verdade nessa vida, né? Então em tudo isso nós temos que ver a mão de Deus, né? Tudo isso, né? A mão de Deus aí nos ensinando, nos ajudando. E louco é aqueles que não entendem, né? Aqueles que não buscam a Deus, que fogem, né, dessa verdade, fogem da leitura orante, fogem da igreja, né? Então louco é o mundo que se volta para o mundo e não se volta para esse rei, né? Esse rei verdadeiro que é Jesus, né? Mais alguma coisa, meus irmãos, que queiram colocar? Ótimo, então vamos ficar nisso, né? Então vamos procurar viver essa verdade cada dia mais na nossa vida, deixar esse reino de Deus, né, tomar conta de nós verdadeiramente, né, deixar ser levado por Ele, né? Nós sabemos que isso não se faz de um momento para o outro, é uma caminhada, longa caminhada, né?
mas nós temos que ter essa perseverança de continuar nesse caminho, né? Um ajudando o outro para que possamos continuar nesse caminho e trazendo cada vez mais pessoas para esse nosso meio, né? Já que nós achamos o caminho, vamos trazer outros para esse caminho, né? Isso é importante, viu? Ficar entusiasmado em estar no caminho e buscar trazer outro, né? Então, quando nós encontramos a verdade, nós queremos que outros participem dessa verdade. É isso que é ser evangelizador, né? Levar a boa nova, né? Então, quando os discípulos de Jesus, né? Eu gosto muito de falar de Paulo, né? Paulo ficava entusiasmado, totalmente entusiasmado por ter encontrado a verdade e querer passar essa verdade à frente. É assim que nós temos que fazer, né? Então, se Cristo é rei, nós temos que levar esse rei para todas as pessoas. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeço de coração por tudo aquilo que Ele passou para nós essa noite, todos esses ensinamentos, tendo sempre a certeza que isso não foi nós, não saiu de nós, mas foi através do Espírito Santo que tocou a cada um de nós para que possamos falar essas verdades, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade, sobre a nossa família, né? Como sempre fazemos. Peça a alguém. Pense em alguém que esteja precisando da bênção de Deus, uma pessoa, uma família, quem vocês quiserem, ou alguém que já partiu, já está lá do outro lado, né? Levemos essa bênção para eles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.